Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula 11. Continuando aí o nosso assunto de instrumentação industrial, e falando ainda, né, da medição de nível, e essa é o último conceito de medição de nível. Existe também a medição indireta, certo? Nesse tipo de medição, o nível é medido indiretamente em função de outras variáveis físicas, como pressão, empuxo, radiação e propriedades elétricas. Então, aqui eu vou utilizar medição ou controle de outras grandezas físicas para mim conseguir fazer a medição do nível do recipiente ou do tanque, certo? E um exemplo disso é o displacer, certo? Que significa deslocamento ou empuxo, certo? Pressão diferencial, borbulhador, capacitância eletrostática, ultrassônico, pesagem e raios gama. Então essas são alguns tipos de medidores indiretos que a gente tem, utiliza, né, nas indústrias. O medidor tipo deslocador, que é o displacer, né? Variando-se a coluna de líquido, haverá também um deslocamento do deslocador por densidade. Desta forma, indica a leitura do nível da substância. Então acontece o que? Eu tenho uma determinada substância, né, uma coluna de líquido, e aqui dentro, esse aqui é o deslocador. À medida que vai aumentando ou diminuindo essa coluna de líquido, esse deslocador também vai se deslocando para cima ou para baixo, certo? E à medida que esse deslocador, né, se movimenta, eu tenho também, devido à densidade desse deslocador que é menor, ele se desloca e movimenta essa roldana aqui, certo? Que indica, né, a variação do nível do tanque, certo? Então é assim que funciona. Então, ao aumento ou diminuição da coluna, o deslocador se movimenta e movimenta esse disco aqui, que vai fazer a indicação, né, do nível do tanque. Aqui eu tenho apenas, pessoal, um modelo, tá, desse tipo de instrumento, desse tipo de transmissor instalado, né? Aqui seriam essas esferas aqui, seriam os deslocadores, né? Que de acordo com a descida ou o aumento ou a diminuição dessa coluna, né, eles se movimentam e fazem o movimento, né, de algum elemento aqui que vai indicar, né, a diminuição ou aumento dessa coluna de água ou de qualquer outra substância. O medidor tipo de pressão diferencial. Então aqui maior coluna de líquido significa, né, maior pressão no fundo do tanque. E medindo-se a pressão, consegue-se obter o valor da coluna de líquido. Então, pessoal, é sabido, né, que a gente sabe que quanto mais alta for essa coluna de água, maior vai ser a pressão no fundo desse tanque. Então, se eu tenho uma pressão maior, né, eu consigo fazer a medição, né, desse valor de pressão, sim, certo? E obter o valor da coluna de líquido. Então eu faço a medição de alta, a medição de baixa e faço a diferença entre as duas e calculo o valor, né, o comprimento dessa coluna de líquido. Então é assim que funciona o sistema de diferencial de pressão, certo? Ele faz uma leitura
da baixa pressão, leitura de alta, e faz a diferença entre elas para calcular a altura da coluna de líquido. E aqui eu tenho apenas um instrumento, né, que é um transmissor, só para mostrar, para ilustrar para vocês, um transmissor com as duas tomadas, tomada de alta e tomada de baixa pressão. Então, quer dizer, eu faço a medição do nível desse tanque aqui através da medição da pressão diferencial, da diferença de pressão. O medidor tipo borbulhador. O aumento da pressão na tubulação irá forçar a saída de ar pela extremidade inferior. Através da pressão diferencial, calcula-se a altura da coluna de líquido no recipiente. Então, o aumento da pressão nessa tubulação aqui força a saída de ar pela extremidade inferior. E acontece o que? Através dessa pressão diferencial que existe aqui, eu faço o cálculo da coluna desse líquido. É um princípio muito parecido com o princípio anterior, só que aqui eu gero uma pressão nessa tubulação que libera, né, essas bolhas, né, pela parte inferior do tubo, gerando uma diferença de pressão aqui, desse ponto para esse ponto. Então, gerando essa diferença de pressão, de acordo com essa diferença, eu meço a altura da coluna de líquido. Medidor tipo capacitância eletrostática. A capacitância é convertida por um circuito eletrônico em uma corrente elétrica e este sinal é indicado em um medidor. À medida que o nível do tanque for aumentando, o valor da capacitância aumenta progressivamente. Então, essa esfera aqui, esse tubo cilíndrico que está aqui dentro, né, ele é submetido a uma diferença de potencial, certo? E à medida que ele é submetido a uma diferença de potencial, esse elemento passa a se comportar como um capacitor, um armazenador de carga. E à medida que esse líquido desce ou sobe, essa capacitância vai aumentando ou diminuindo, certo? Essa quantidade de carga armazenada, ela vai aumentando ou diminuindo. E com o aumento ou diminuição dessa capacitância, eu sei, né, mensurar se essa coluna de líquido está baixando ou diminuindo. Eu sei mensurar a altura dessa coluna de líquido. Então eu meço através da diferença de capacitância, que é devido à diferença de potencial que é aplicada nesse elemento. Porque esse elemento ele se transforma numa espécie de capacitor, que é um armazenador de energia, de carga. O medidor tipo ultrassônico, os transdutores podem encontrar-se totalmente submersos no produto ou instalados no topo do equipamento sem contato com o produto. Então, o transmissor ultrassônico funciona da seguinte forma: ele fica exposto, né, ou no interior de líquidos. Nesse caso aqui ele está exposto fora do recipiente, né, do tanque, e ele emite, né, sinal ultrassônico, né, para a superfície do líquido ou da substância qualquer. E ele emite, né, e esse sinal tem que voltar de forma perpendicular. Observem isso aí, que ele emite de forma perpendicular e o sinal volta de forma perpendicular. Tem que se observar muito bem isso, porque observe aqui no desenho da esquerda um raio descendo, batendo na superfície do líquido e voltando não paralelo ao tanque, ele está voltando na diagonal. Então acontece o que? Se acontecer isso,
eu posso ter um erro de medição. Então, o tipo de substância que eu estou medindo, eu tenho que ter certeza que vai ser uma substância que não vai acontecer esse tipo de fenômeno aqui, né, de variar a linha do raio de medição. Por quê? Porque se ela não descer retilínea e voltar retilínea, paralela ao raio de descida, eu posso ter um erro de medição. Então, esse tipo de medidor ultrassônico tem que ser muito bem estudado, né, pelos projetistas, para saber se o tipo de substância que eu vou medir, que eu vou estar mensurando aqui, é um tipo de substância que permite que o raio desça, né, retilíneo e volte retilíneo para alcançar o sensor, porque se não alcançar o sensor vai dar um erro de leitura, certo? Então tem que se observar bem isso, porque dessa forma aqui ele não consegue fazer a medição. E só para ilustrar aqui, ó, né, mais uma vez, o raio ultrassônico descendo, batendo na superfície do líquido, e aqui, ó, né, e aqui ele bate e volta no mesmo sentido, na mesma posição. Aqui não, aqui ele já bateu na superfície líquida, né, e voltou com um ângulo diferente aqui. Então, né, dessa forma aqui eu haveria um erro de leitura da coluna de líquido. E aqui apenas para ilustrar para vocês, né, um medidor ultrassônico, né, que é instalado fora também do recipiente, aqui com certeza ele deve estar emitindo, né, para dentro desse tubo aqui, desse tanque, né. Então esse é um medidor ultrassônico. O medidor tipo radioativo é um detetor, mede a quantidade de radioatividade recebida e através desse valor consegue-se verificar a altura de coluna de líquido do recipiente. Então esse medidor radioativo aqui, só uma observação, pessoal, esse medidor radioativo, mas é um tipo de radiação que não afeta o ser humano e muito menos assim o elemento, a substância que está aqui, certo? É claro que o ser humano não pode ficar exposto a esse medidor, né, radioativo por muito tempo, mas é um tipo de radioatividade bem branda e que não afeta diretamente assim o ser humano, tá ok? Então ele emite esses raios radioativos aqui, e esse detetor de radioatividade, né, ele percebe uma maior quantidade ou menor, porque se a coluna de líquido sobe aqui, parte desse sinal vai se dissipar no líquido, certo? E o detetor vai perceber uma quantidade menor de radioatividade chegando. Então isso quer dizer que se tem uma quantidade menor de radioatividade chegando, é porque a coluna de líquido subiu. Então ele faz os cálculos dele aqui e entende que a coluna está mais alta, ou vice-versa, né? Se a coluna baixar, ele vai receber uma quantidade maior dos raios radioativos aqui, certo? Então é dessa forma que ele percebe, né, através da emissão desses raios e desse detetor que vai observando, vai se percebendo e medindo essa quantidade de radioatividade. E por último, o medidor tipo pesagem. Conhecido o material e sua densidade, calcula-se seu peso e através desta informação calcula-se o nível do material num determinado recipiente. Então se eu sei o tipo de material e sei a densidade desse material, eu consigo calcular o peso desse material. E se eu sei o peso, eu posso calcular a altura de nível dessa substância aqui, mesmo não sendo uma substância líquida. Eu consigo calcular a altura do montante dessa substância. Então esse é o procedimento, esse é o
processo tipo pesagem para cálculo de nível, né, de substâncias. Esse tipo de processo é mais para substâncias sólidas, como vocês podem observar na ilustração. Pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.